Bom dia, paz do Senhor a todos, bênção. Vamos para mais um devocional. Estamos aí nesses dias estudando, né? Aprendendo um pouco, recebendo de Deus aquela porção, aquele maná diário. Interessante que o maná caía diariamente e cada um tinha que pegar e trabalhar para que pudesse ter o seu sustento, aquilo que alimentava. Nesses dias pudemos meditar. Falamos a respeito das dispensações, os períodos de tempo em que Deus sempre trabalhou e aguardou o retorno do homem com relação à obediência. Tá certo? Se você não viu, tem aí, olha no playlist as dispensações. E agora estamos terminando, falamos a respeito das recompensas. O Senhor é justo e bom e Ele vem com as recompensas. Falamos que é o galardão, a coroa, né? Estivemos falando a respeito disso. E tudo para irmos alinhavando e entendermos assunto que tem se falado muito nesses dias, que é a volta de Jesus. Louvado seja Deus, cremos nisso. Todo aquele que é cristão tem e crê na volta do Senhor Jesus. Mas agora eu quero pegar com você uma palavra em 1 Tessalonicenses. Abra aí comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero pegar aqui do verso 14 em diante. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos aos que dormem em Jesus. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, a som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa palavra que possamos entender. Quando nós falamos da vinda de Jesus, vamos resumir tudo aquilo que estamos alinhavando. A volta do Senhor, a parousia, ela praticamente acontece em dois estágios. Sabia disso? Não sei se você observou aqui. Primeiro, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Está aqui que nós vimos, a igreja arrebatada encontra com o Senhor nos ares. Então Jesus não desce até aqui na terra, ele vai até um certo ponto, encontra com Cristo, os santos, ele vai ali e ele está aguardando a sua noiva, tá? Então, enquanto a igreja sobe, começa aqui na terra a ira de Deus. Nós chamamos de tribulação ou grande tribulação, que é um período de 7 anos. Então, lá, na presença do Senhor, no céu, a igreja arrebatada, os que estavam mortos em Cristo ressurgirão primeiro, todos juntos estaremos lá, e ali acontecem duas coisas, né? Depois do arrebatamento. Então, nós vemos que há bodas do Cordeiro, como diz a palavra, ou seja, a união eterna, né, dos santos do Senhor e de o próprio Senhor Jesus. E depois vem logo a seguir outra coisa, tudo isso acontecendo, que é o tribunal de Cristo, que é o que nós acabamos de ver, onde o Senhor irá entregar a recompensa a todos aqueles pelo que fizeram em seu nome. Nada fica esquecido aos olhos do Senhor, tá certo? E depois vem a segunda parte, quer dizer, começa aqui e termina aqui. Essa segunda parte é quando o grande exército dos santos do Senhor, com ele na frente, montado no cavalo branco, vem para o Armagedon e o juízo das nações. Depois estarei falando para a gente entender a respeito dessas coisinhas aí do Armagedon e do juízo das nações. Então, nós vemos claramente aí, na palavra do Senhor, o arrebatamento da igreja, lá no livro de Apocalipse 22:16, fala que Jesus é a estrela da manhã. Oh, glória! Então, olha só, estrela da manhã. E vemos também que quando ele volta, é o sol da justiça. A estrela da manhã, para que a gente entenda, então você vê que há um período de tempo aí. A estrela da manhã
Na verdade, é o planeta Vênus, que mesmo durante a aurora, o início do dia, o clarear, antes de aparecer o Sol, ela já aparece. Ela já aparece, não, ainda aparece. Quando todas as estrelas já desapareceram diante a claridade eminente, mas ela ainda está lá. Então, é o momento, é a primeira parte. E depois nós vemos que ele é o sol da justiça, quer dizer, aí o sol já surgiu. Então, ele é a estrela da manhã, que arrebata a igreja, e é o sol da justiça, que desce com o grande exército. Isso tem um intervalo de tempo, que não é muito, que é o que nós entendemos dos 7 anos de tribulação e grande tribulação. É esse período, tá certo? Muito importante para nós estarmos pensando e analisando. Então, existe aí um período. Porém, tem algo aqui que eu quero estar falando, né? O Senhor mostra as coisas que vão acontecer. Ele nos mostra tudo aquilo que vai estar acontecendo. E importante, óbvio, porque senão ele não colocaria para que pudéssemos aprender. Então, é muito importante. A igreja deve desejar a volta dele, deve declarar: Maranata, vem Senhor Jesus. Porém, aqui nós precisamos ver que o mais importante para nós agora, podemos sim entender o que está para acontecer, mas o mais importante é o hoje, é o agora. E antes de mostrar a João todas essas coisas no livro do Apocalipse, quero pegar com vocês, né? No livro do Apocalipse, antes de mostrar tudo isso, como eu já estive mostrando e falando aqui em alguns estudos para trás, o Senhor fala de 7 cartas às igrejas. Isso aqui é um contexto histórico, que a gente fala apocalíptico e histórico, que o Senhor mostra o que aconteceria com a igreja, desde o seu nascimento, lá em Atos 2, até os últimos dias antes do arrebatamento. Então, ela escreve 7 cartas. Agora eu quero falar o seguinte, das 7 cartas, presta atenção. Em 4 delas, o Senhor fala claramente: arrependei-vos. E está falando com a igreja, os salvos, os santos. Então, ele está dizendo: arrependam-se. Olha, na igreja de Éfeso, aqui, se você, rapidinho, no capítulo 2, ele diz: lembra de onde caíste e arrepende-te. Então, está dizendo o seguinte: aquele que é do Senhor, aquele que está no Senhor, aquele que é salvo, pode cair sim. Ele diz: arrepende-te, porque o arrependimento realmente faz parte para que possamos estar juntos com o Senhor. Pérgamo, a segunda carta aqui, a terceira, perdão, de Pérgamo, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte: quem segue a doutrina de Balaão, quem segue a doutrina de Balaão foi um profeta que falava o que as pessoas queriam ouvir, aquilo que era desejável do seu coração. Ele diz: arrepende-te, porque a palavra do Senhor é uma só, ela não muda. Então, novamente, clamando o arrependimento. Um pouquinho mais à frente, na carta a Tiatira, também agora fala daqueles que toleram Jezabel. Jezabel foi aquela que tirou o povo de Deus da verdadeira adoração, virando-os para adorar a ídolos. E ele diz: arrepende-te. Então, nós vemos aqui no verso 21, pedindo novamente para arrepender. E também na igreja de Laodiceia, né? A última carta, ele falou assim: olha, aquele que diz sou rico, não tenho falta de nada, conheço todas as coisas, sou conhecedor de tudo, olha, é pobre, cego e nu, como diz. E ele diz: sê zeloso e arrepende-te. Então, nós vemos claramente o Senhor clamando, suplicando por arrependimento. Então, como eu disse, é importante, vamos estar estudando, falando a respeito da vinda do Senhor, dos sinais que estão latentes, estaremos trocando ideia, porém, é muito importante o arrependimento. Não basta eu saber que isso é certo ou errado, eu me arrepender e não fazer mais, não errar mais. Então, isso tudo chama-se santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Inclusive, depois dá uma olhadinha, tem uma palavra da pastora Marta que ministrou ontem,
santificação. Depois dê uma olhada, é importante para estarmos entendendo esse princípio nas nossas vidas. Então, nós vamos estar agora, hoje, porque para arrepender é agora. Depois da nossa morte física, impossível. Já está tudo selado. Então, é muito importante. É importante entendermos a volta de Jesus, nos preocuparmos, estarmos atentos. Porém, quem entende isso, se prepara hoje. O arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados, é hoje. Pode ser que você esteja pensando, Jesus já pagou o preço. Sim, pagou o preço dos nossos pecados. Porém, nós não podemos voltar a pecar. Aquele que crê no Senhor e crê na salvação e realmente observa os seus mandamentos, as suas leis, não vive pecando, como está na carta de João. Amém? E o Senhor nos dará a vitória. E Ele tem o Espírito Santo que nos auxilia para isso. O importante é entendermos e arrependermos dos nossos erros, das nossas faltas. Ele está sempre de braços abertos para nos receber e com a sua infinita misericórdia. Amém? Então, fica aqui uma finalização, uma síntese do que nós vimos até agora. Porém, não paramos não, tá? Eu entrarei num outro assunto, estarei falando com vocês, estarei falando aqui, de novo em 1 Tessalonicenses. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Oh, glória! Tá certo? Então, Ele ressuscitou. E aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E eu vou falar a respeito disso, estaremos falando a respeito de as ressurreições. Ressurreições? Sim, no plural. Para que possamos também ir alinhavando a questão dos finais dos tempos. Tá certo? Obrigado. Vamos continuar firmes, que a bênção e a paz do Senhor esteja com você na sua casa durante todo esse dia. Até mais em breve.